É possível que a maioria de vocês nunca tenha parado, sentado assim, pensando o que é direito. Recebo notícia o dia todo de conteúdo jurídico, direito penal, então toda hora prende alguém, solta alguém, bloqueia os bens de alguém, aquela loucura toda. Mas o que é direito? Direito não é lei. Pessoal, em primeiro lugar, quero agradecer muito a participação de vocês aqui no canal, compartilhar os vídeos. Fazer um trabalho técnico, jurídico, imparcial, demanda um esforço muito grande, porque eu tenho sempre aquele receio de um determinado comentário, uma determinada análise, parecer que eu estou direcionando o meu comentário, o meu entendimento sobre a decisão judicial, sobre o fato jurídico, a um viés ideológico. Isso não é verdade, realmente eu foco na análise jurídica. E aí eu quero falar com vocês é o seguinte, pessoal, vai haver a votação do projeto de lei referente ao o chamado projeto das fake news, né, referente a limitações, né, e formatações e a regulação dos provedores e produtores de conteúdo no ambiente digital, que utilizam a internet. Não é só a internet, são os instrumentos de difusão de informação e conhecimento digitais. E aí eu quero pedir uma coisa a vocês, pessoal. Por favor, façam a inscrição aqui no meu canal do YouTube. Você que está assistindo esse vídeo, vai lá no meu perfil no Instagram, segue lá o meu perfil. Por quê? Porque eu vou enviar para vocês um livro, um e-book, um livro digital gratuito, não tem que pagar nada. Eu vou enviar esse livro digital chamado O que é o Direito. É um livro pequeno, tá bacana, tá bem formatado, o pessoal que trabalha comigo, Manja, a Kate, tá, que me prestam esse serviço, esse apoio em toda essa área de tecnologia, de layout, de marketing. Eu não sei nada disso. Eu só sei ler livros sobre direito e comentar. Não entendo nada de internet. Então eles prepararam um livro muito bacana, o layout está muito legal, a interface do livro está muito gostosa. Então, de uma forma objetiva, resumida, você vai poder aprender mais sobre a ciência jurídica de forma resumida, objetiva, para que você possa acompanhar aqui as minhas análises aqui no meu perfil no Instagram, já com umas premissas pré-definidas, entende? Um padrão de compreensão do fenômeno jurídico. Então, nesse pequeno livro, eu sempre digo que o direito é um instrumento de engenharia social. Então, eu explico por que é um instrumento de engenharia social, como é a vida em sociedade. O direito emerge da vida em sociedade como um instrumento de pacificação social. Os economistas sabem muito bem qual é o grande problema da humanidade. Os seres humanos têm suas necessidades infinitas e os recursos naturais e de produção são limitados. Então existe uma escassez de bens no planeta. Não há como todas as pessoas realizarem e atenderem todas as suas necessidades. Então o ser humano ele tem interesse de satisfazer as suas necessidades e muitas vezes, ou na maioria delas, a satisfação de a necessidade de um indivíduo ou de um grupo significa limitar recursos para a satisfação de outro grupo. Peço licença aos economistas, né? Estou falando aqui conceitos básicos da ciência econômica. Mas aí essa luta dos seres humanos, aquela coisa do farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Cada um querendo o seu lugar ao sol, para ela não chegar num estado de beligerância, selvageria, o que surgiu da sociedade? O direito que tem como instrumento a norma jurídica. Então isso tudo está no livro, o fato social, o fato jurídico. Você lendo esse livro que eu vou enviar de graça para vocês, você vai ter uma compreensão de quando você assistir esse vídeo aqui, você vai assistir com um outro olhar, com uma outra visão, porque você já vai ter na sua mente referenciais do que é o direito. É possível que a maioria de vocês nunca tenha parado, sentado assim, pensando o que é direito. Recebo notícia o dia todo de conteúdo jurídico, direito penal, então toda hora prende alguém, solta alguém, bloqueia os bens de alguém, aquela loucura toda. Mas o que é direito? Direito não é lei. A lei é uma ferramenta do direito. Então, eu convido você, faça a sua inscrição no meu canal aqui, tá? No YouTube.
dá um pulo lá no meu perfil do Defesa Técnica Jurídica no Instagram, faz lá também, começa a seguir, porque eu não sei como é que vai ser o envio do livro, se vai ser pelo YouTube ou pelo Instagram. Eu não cuido disso. Mas é muito importante, e eu vou ficar muito feliz que todos vocês recebam o meu vídeo que eu vou enviar de graça, para a gente, quando começar a analisar essa questão aqui do projeto das fake news e também a CPI. Pessoal, esse ano a gente vai ter uma CPI, eu acompanho CPI desde a época do Collor, né? Eu sou meio maluco, tem gente que passa um dia jogando futebol, um dia fazendo um esporte, eu gosto de passar um dia inteiro assistindo a CPI. Os depoimentos, as perguntas, as estratégias de defesa, é um aprendizado muito importante para mim. E esse ano nós vamos ter uma CPI muito especial, porque geralmente, aliás, quase todas as CPIs, eu me lembro, sempre tem um lado acusador e um lado se defendendo. Governo e oposição, geralmente, né? Um lado atacando, tentando provar algo, e o outro se defendendo. Nessa CPI, nós vamos ter um caso muito especial, uma situação muito bacana da história do nosso país, que os dois lados querem a CPI. E o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, negou que o governo Lula esteja discutindo a extinção do Gabinete de Segurança Institucional responsável pela segurança do Palácio do Planalto. Padilha também avalia que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para apurar os atos de 8 de janeiro não vai atrapalhar a tramitação de pautas prioritárias para o governo no Congresso. Os dois lados querem atacar, os dois lados querem se defender. Nos casos anteriores, você tem um acusador tentando imputar uma conduta àquele que se defende. Dessa vez vai ser diferente, nós temos os dois lados imputando condutas ao outro, que são os fatos do dia 8 de janeiro. Nós temos o atual governo, que era oposição, imputando a coordenação daqueles fatos, a instigação ao governo anterior, e nós temos o que hoje é a oposição tentando imputar esses fatos ao atual governo, que era a oposição. Vai ser belíssima essa CPI, mas pessoal, eu vou estar marcando na CPI o dia todo, nós estamos organizando aqui o pessoal que cuida dessa parte, da gente fazer live, uma comunidade, analisar mesmo do ponto de vista jurídico, técnico jurídico. CPI é local de quê? De investigação, de buscar indícios de materialidade e autoria. Lembra? CPI é Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. O inquérito é um procedimento não judicial que serve para colher indícios de autoria e materialidade de um crime, enviar ao judiciário. Então o foco da análise da CPI é o quê? É a produção de elementos de prova. O que está sendo realmente, não é discussão política, não é você viu o que ele falou isso, xingou aquele, só pode ser, não tem isso. Nós vamos analisar tecnicamente o que foi coletado de provas, o estándar de valoração da prova. Isso é muito importante, porque as pessoas, o ser humano tem uma tendência assim, quando é contra o adversário dele, um mínimo de indício, ele quer que seja valorado como uma prova cabal, absoluta. Quando é daquele que ele gosta, do parceiro dele, uma prova desse tamanho, ele diz que não passa de mero indício. Então, pessoal, eu vou fazer análise técnica de acordo com os estándares da prova que nós, advogados criminalistas, usamos no processo penal. É o que eu uso aqui na defesa dos meus clientes. Então é isso que eu vou estar atento na CPI e convido a vocês. Mas, pessoal, para a gente aproveitar esse momento bem legal, bem bacana, produzir, para que realmente seja um aprendizado para vocês, que realmente a gente está junto, tanto analisando o PL 2030, né, que faz a regulação dos meios sociais, né, das mídias, das redes sociais, os provedores de conteúdo, e também na CPI, é preciso a gente enxergar tudo do ponto de vista jurídico. Aí eu convido você, tá? Por favor, faz a inscrição aqui no canal, no perfil, para você receber o livro. Leia o livro, por favor. É uma leitura fácil, dinâmica, objetiva, gostosa. Modéstia à parte, fiz com muito carinho. Com esse conhecimento, a gente vai trilhar juntos esse aprendizado, porque ele é transformador. Porque olha só, essa questão do PL 2030 é muito importante para a nossa sociedade, é uma reflexão muito profunda, porque toda vez que a gente pega direitos fundamentais, constitucionais e coloca um diante do outro, é um desafio muito grande. A gente já viu isso em questões como de animais, que a gente tem
a proteção dos animais, o crime ambiental, maus tratos a animais, aí vem a vaquejada, que é um evento cultural. Isso já foi parar no Supremo, teve decisão denegatória, vaquejada, e aí foi feita uma emenda constitucional. A ação julgada ontem pelo Supremo Tribunal Federal era em relação a uma lei do estado do Ceará. Por 5 votos a 4, a Suprema Corte tornou inconstitucional a lei. Mas a decisão gera jurisprudência para ser aplicada em todo o território nacional. Há uma lei falando de crimes, de maltratos de animais, há um princípio constitucional falando de um meio ambiente sustentável, que é direito, é dignidade da pessoa humana, e um meio ambiente sustentável não é maltratando. Aí existe o direito à cultura constitucional garantido. E aí o que aconteceu? O confronto do crime, do direito ao meio ambiente, da sociedade dizendo você não pode maltratar um animal. E a cultura da vaquejada. Veja bem, não estou falando da farra do boi lá no sul. Estou falando da vaquejada no Nordeste, no Ceará. Quando esse assunto ebuliu, ferveu, foi muito intenso a questão da força da sociedade no Ceará, no estado do Ceará. Mas veja bem, pessoal, isso chegou ao Supremo Tribunal Federal, esse conflito de direitos fundamentais, de interesses de polos diversos da sociedade, e o Supremo Tribunal Federal decidiu que aquela vaquejada não era constitucional. A lei do estado do Ceará, que legitimava e normatizava a vaquejada, ela era inconstitucional. E era crime, sim, por causa do maltrato. Aí os peritos falaram, aquela coisa de puxar a cauda do gado, que aquilo ali é a coluna vertebral, e que aquilo ali puxando, às vezes arrancava, quando não arrancava, gerava sérios danos e sofrimento ao animal. Então isso aí foi decidido em sede judicial que era incondicional. E aí o que aconteceu? Veio o Poder Legislativo e foi feita uma emenda constitucional ao artigo 225 da Constituição Federal. Existe uma emenda constitucional, se eu não me engano, está no parágrafo 7º do artigo 225 da Constituição Federal, a Constituição da República, e justamente colocando como exceção, ele legitima, através de emenda constitucional, esses eventos como a vaquejada, tirando de todo aquele universo de maus tratos, de proteção aos animais, ao meio ambiente, porque o legislador privilegiou a questão cultural, o direito e as garantias culturais. Então, pessoal, eu só estou aqui dando um exemplo a vocês de como essa situação ela é complexa, ela é profunda, ela demanda uma análise de conflito de direitos e garantias fundamentais do indivíduo, princípios do direito constitucional, princípios do direito até, vamos dizer assim, às vezes o direito não está escrito. Quando você não tem uma lei, uma norma jurídica para decidir uma situação, o que você busca? Os princípios do direito, a alma do direito. Então essa questão da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, confrontada com os direitos também de intimidade, privacidade, saúde, segurança, porque afinal de contas, eu não sei vocês, eu não quero ser enganado. Eu não quero ser roubado, eu não quero ler uma mentira, eu não quero alguém dizendo que eu posso consumir um determinado remédio que é bom para dor de barriga e morrer. Eu não quero ver ninguém, meu direito de segurança, alguém dizendo, por exemplo, que os moradores da Zona Oeste do Rio são pessoas menos dignas e começar uma campanha contra nós, eu sair na rua e ficar tomando pedrada, pessoas virem de outros bairros para me bater. Eu não quero ver pessoas na internet fomentando que o estado do Nordeste é inimigo do estado do Sul, que a população, as comunidades, os brasileiros da Bahia são adversários dos brasileiros do Paraná e vice-versa, são inimigos. Então, existe uma série de direitos e garantias que vão estar em conflito. Então, eu convido a vocês. Pessoal, meu nome é Antônio Valença, eu sou advogado, jurista, eu atuo na área do direito administrativo, sancionador, né? Minha especialidade que eu atuo mais é no direito penal econômico, e eu convido vocês a me seguir nessa trilha mental. Vamos realmente nos preparar com conhecimento jurídico para ampliar a nossa capacidade de cognição, percepção, e vamos estudar juntos esses casos que são tão importantes para a história jurídica do nosso país. Tá bom? Aguardo vocês. Obrigado pela atenção e pela audiência. Juntos nós vamos conseguir melhorar o Brasil. Até logo.